de... Está me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Tá. Muitas ideias boas que estão em níveis diferentes de maturidade e de retorno, né? Então, nem tudo consegue virar de forma fácil um produto, né, financeiro, né, uma solução financeira. Esse é o... Mas eu acho que é parte do objetivo, né, aqui de formação de pessoas, lideranças, abrir a cabeça, né? Essa é a ideia, Carol. Então, é um pouco do que eu tentei. Tá só a gente ou já está a turma Não, toda a turma aqui? vou começar a botar agora. Carol, me diga uma coisa, você quer dar uma testada, ver se seu PowerPoint entra tranquilo? Quero. Espera aí que eu vou fazer isso agora. Eu estava justamente a te pedir isso. Tá, já está liberado aí para você. Ó, share. Aí você deve estar vendo aqui minha tela. Já quero Está colocar. começando, está chegando. É um pouquinho lento. Tranquilo, está dizendo que está chegando. Carol, o que eu vou te pedir, acho que eu tinha comentado com você, é que você comece explicando a sua trajetória, tá legal? Ah, tá bom. Eu sou tímida para falar essas coisas, mas eu conto. É que eu acho que a ideia Não, é você essa, né? tem De que fazer. falar. Carol, olha, apareceu sua tela, mas não apareceu a apresentação. Agora vai. Aqui, ó. Opa, Gonçalo, a única coisa, está em inglês, eu vou falar em português, né? Mas é que é um material que eu ótimo. já tinha preparado para um multilateral, que, aliás, os multilaterais, né? Os bancos multilaterais têm um papel importante na inovação, né? Você vai me explicar o que Então, são. Você vai nos explicar o que desculpa são esses bancos. Oi? Você vai nos explicar o que são esses bancos multilaterais. Vou explicar. Carol, me diga uma coisa, quer botar em modo apresentação? Ele não está no modo Vou apresentação. pôr. Só para a gente Só que ver aí como eu vou fazer assim, está. tô testando, tá bom, né? Está excelente. Tá, eu vou parar para ficar com vocês aqui maiorzinho, já testamos, e aí depois, na hora que começar, eu já vou direto na tela. Eu já vou, então, 13 horas, já vou admitir a galera, vai entrando aí o pessoal. Você lembra a universidade como é que é, né? Ainda Adoro, vai entrando aí ao longo da palestra. adoro. Não, é onde eu vivi minha vida inteira. Isso é maravilhoso, cara. Olha, E Gonçalo, sabe que agora eu estou na área da saúde, uma hora a gente vai falar sobre isso, né? pois é, Vamos ter um papo. eu vi no seu LinkedIn isso, Carol. Eu achei fantástico, fantástico mesmo. Que, no fundo, né, tudo começa com cuidar, né? O que está por trás da sigla ESG é cuidar, né? Cuidar de si, cuidar dos outros, cuidar do meio ambiente, mas se a gente não cria essa conexão desde cedo das pessoas, entre as pessoas, elas não vão cuidar do meio ambiente, né? Então, acredito muito Eu nisso. concordo totalmente com você. Eu acho que a visão de economia, né, pensando só em maximização, isso não está certo. Mas, ó, Carol, são 13 horas. Eu te agradeço demais de estar compartilhando com a gente. Eu comentei rapidamente no LinkedIn, eu conheci a Carol em um evento, né, que foi patrocinado pelo nosso amigo Caio, hoje presidente da ABAG, mas um cara sensacional, que é um conector, né, incrível. Ele é. E eu adorei as coisas que a Carol falou, a forma como ela apresentou, né, o mercado financeiro, essa questão nova aí do ESG. Então, Carol, com isso, você está em casa, é um prazer enorme. Esse é um programa de doutorado, né, direto, entre a USP, Unicamp e Unesp. É um programa que tem, inclusive, no programa, um dos alunos é o Miguel Ivan, que fez o RenovaBio. Ele, inclusive, vai estar aqui te assistindo. Ele vai me ajudar, inclusive. Opa! Ele É isso aí. vai na hora que eu falar da tese, ele vai me ajudar. Porque, com certeza, ele sabe muito mais do que eu. Carol, por favor, fique à vontade e comece explicando aí como é que se chega, né, a ser uma Carol. Conta aí para gente, Carol, por favor. Vou botar no mudo, mas estou te ouvindo até. Perfeito. Gonçalo, primeiro dizer que é recíproco, né? Foi muito... Acho que uma das coisas boas daquele painel foi essa conexão. E acho que a gente teve uma afinidade de primeira, né? Porque, no fundo, a gente está a serviço de criar uma sociedade, seja na formação dos profissionais, seja na formação dos pesquisadores, seja na criação de soluções, né, que é o lado que eu estou, que seja um pouco mais equitativa, mais responsável e pense no longo prazo, né? Então, acho que essa afinidade de valores nos uniu. Fico muito honrada com o seu convite
e, em especial, por estar aqui numa turma de 3 instituições que são as referências do país, né? Que eu admiro por diversas razões. Venho da academia, né? Eu passei anos no INSPER, quer dizer, né? Passei anos mesmo nos Estados Unidos, onde eu terminei meu doutorado lá. Fiz sou administradora pública, então acho que vem um pouco essa vontade de servir o público, né? Estar a serviço da sociedade vem daí. E aí eu fui muitos anos, morei nos Estados Unidos, onde eu terminei meu mestrado e fiz meu doutorado em cognição, basicamente com a intenção de formar pessoas, lideranças que pensavam melhor a sociedade, né? E dentro dos componentes que eu estudei, existia o componente de pró-social, né? Assim, como que você forma indivíduos voltados para o outro, voltados para a sociedade. Volto dos Estados Unidos, conheço o fundador do INSPER, que antes se chamava IBMEC São Paulo, ele me convida para fazer parte do projeto, e de lá, né, fiquei 14 anos na instituição, construindo, trabalhando novas soluções de formação de liderança, projetos com o mundo corporativo, fui responsável por todas as graduações, mas acompanhei também como a gente instituiu o nosso doutorado. Tinha contato com professores acadêmicos vindos dessas instituições aqui presentes, né? Então, uma honra para a gente aí ter pessoas com essa formação também próximas lá do projeto. Sem que as outras fiquem enciumadas, mas eu tinha uma admiração especial pela Unicamp, por conta de programas que, assim, pelo fato da Unicamp ser muito low profile, né? Espetaculares, né? Então, um dos que eu sou fã, assim, absoluto é o Profis, que vocês criaram na região de Campinas. O Inova, né? Que, enquanto ninguém falava de inovação, vocês criaram um modelo que foi inspiração para muita gente. Dentre outros, né? Outros temas, projetos. E agora, né? O seu núcleo, né, Gonçalo, que também é super inovador, e vide, né, como essa aula está acontecendo com a conexão de 3 instituições de ponta, discutindo um tema que é o futuro da inovação, principalmente pensando na vocação do Brasil, né? Bom, dali fiz uma transição para o mercado de capitais, mas não porque eu gosto de mercado financeiro, tá, gente? Não tem nada contra, inclusive, mas é porque todos os projetos sociais, tanto de educação como saúde, como transformação social, são projetos que são muito dependentes de funding, né, de financiamento, de formas de atração de capital. Você não cria novos modelos econômicos se você não tiver investidores de impacto envolvidos, né? Vou mostrar um pouco para vocês como isso se dá, né? O que é um investidor de impacto? É aquele que está voltado a resolver um problema antes de auferir o lucro, né? Não que o lucro não virá, né? Acho que a gente não precisa criar uma dicotomia, mas existe sim um risco maior em você entrar nesses projetos, porque geralmente eles precisam de desenvolvimento, você precisa formar, né, as cadeias, você precisa desenvolver as tecnologias, são projetos de longa maturação, onde o capital privado puro geralmente não se interessa, né? Vide modelos bem-sucedidos na área de infra, né? As PPPs, né? Modelos que eu quero discutir um pouco hoje de blended finance, são misturas de capital filantrópico com capital privado. E aí eu falei, sabe o quê? Eu gosto de estudar, né? Eu gosto de aprender. Aliás, estou na minha tribo aqui, né? Alunos de doutorado têm essa característica, né? E resolvi aceitar um convite inusitado de ir para o mercado de capitais, mas para trabalhar justamente com construção de fundos de impacto, né? Nisso, o ISD estava crescendo de visibilidade, eu estava muito mais focada em impacto social. Comecei a me interessar especificamente pelo setor de agro, pela vocação do Brasil e pelo fato de eu ser conselheira do Solidaridade. O Solidaridade é uma ONG internacional focada em pequenos produtores rurais, né? Então eu sou bem voltada assim a como que a gente desenvolve os pequenos. E a Solidaridade já tem mais de 50 anos, está em 12 cadeias de commodities no Brasil, e eu aprendi muito os desafios de criar um modelo econômico para o pequeno produtor rural, que hoje é 25% da produção do Brasil, né? E é quem mais carece e precisa de instrumentos para uma agricultura sustentável. E por que não, né? A tese do Solidaridade fazer eles trabalharem junto com as grandes empresas, né? Claro que não é trivial, aqui ninguém é ingênuo. A gente sabe que as grandes empresas
elas têm uma agenda que muitas das vezes sequestra a boa intenção, né? O discurso, numa tentativa de se manter o status quo, né? Porque ele, no curto prazo, compensa. Mas, ao longo da minha jornada aí no mercado de capitais, eu encontrei, sim, grandes corporações que estão construindo soluções financeiras de impacto. E aí juntei, né, todas essas peças do quebra-cabeça. No fundo, tudo é educação, educação dos agentes de mercado, inovação para você pensar novas formas de parceria que criam novos modelos econômicos e a possibilidade de trazer o mercado de capitais como um instrumento, acima de tudo, de governança. Um fundo, ele é uma governança, ele é um hardware que organiza como o capital vai ser aportado numa determinada tese, e ele, se for de impacto, tem que metrificar o impacto desse capital. Então, você cria aí uma estrutura interessante de governança para você gerar um motorzinho de impacto. E nesse caminho, né, de construir soluções, a gente acaba aprendendo quem são os investidores de impacto hoje no mundo. Então, os investidores de impacto no mundo, você tem fundos dedicados, né, que são doações, às vezes são dos governos, os bancos de desenvolvimento globais, que a gente chama de multilaterais, né? Então, a AFC, o BID, o FMO lá da Holanda, né? Então, você tem aí um rol do que se chama de investidores de impacto, ou melhor ainda, né? Você tem ainda uma outra categoria que está se formando muito no mundo, que é o investidor concessional. O que é um investidor concessional? É aquele investidor que costumava fazer filantropia, ou seja, colocar um capital a fundo perdido, e que hoje entende que ele pode pegar este capital que ele poria a fundo perdido, colocar num fundo e o fundo retornar para ele o capital que ele pôs inicialmente. Essa preservação do capital principal, mesmo que você não traga uma remuneração financeira, é muito melhor para um filantrópico do que simplesmente fazer uma doação que não volta. Então, é um modelo que está crescendo muito, né? O Blended Finance, a referência no mundo sobre esse tema e soluções é a Convergence, né? Depois eu coloco, vocês me pedem, depois passo todos esses links para vocês. E aí aprendi muito desse mundo, de onde está esse capital de impacto, que está muito nos multilaterais, nesses grandes bancos que eu mencionei, né? BID, AFC, FMO, e também o capital concessional, né? Onde está esse capital que é quase filantrópico, que quando você traz para um fundo, ele faz um papel de subsidiar o fundo e permitir que você ofereça para aquele que você quer impactar um financiamento barato, ou que você, por ser investidor, tenha mais paciência, por isso chama-se capital paciente, mais paciência para esperar o retorno desse capital. Que muitas das vezes o capital privado sozinho não tem esse apetite. Então, desenvolvi uma solução grande no Cerrado, né, de blended, né, logo vocês vão ouvir falar, né, um programa super bacana que já existe, inclusive na versão inicial, que é o Revert, é um programa da Syngenta com o The Nature Conservancy para a restauração de pastagens degradadas no Cerrado, e a gente está ampliando esse tipo de formato, trazendo, né, essa minha expertise em Blended Finance, que é financiamento híbrido, então misturando capitais com perfis diferentes, né? Um mais concessional e um outro mais privado. Na mistura, você cria uma tese econômica interessante para o produtor querer tomar crédito de você. E aí eu adoro fazer trabalho filantrópico, né? Então, no meu tempo vago, eu participo de alguns conselhos pro bono, com exceção do Grupo Boticário, né? Lá eu sou do Comitê de Sustentabilidade e Diversidade, mas tanto no Solidariedade, que vale a pena vocês conhecerem, né? Quem gosta de agro, acho que é um exemplo de entidade que faz um trabalho muito importante de empoderamento do produtor rural para que ele faça parte da economia de forma produtiva, de forma efetiva, e traz muito conhecimento sobre as demandas, né, de conhecimento, de técnica que a gente precisa trazer para esse pequeno produtor rural. E eu estava no conselho do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, e
recentemente me chamaram para ocupar uma posição de diretora executiva da área de inovação, pesquisa e ensino. Como eu amo pesquisa e ensino, não tem como, né? Não deu para falar não, e eu concilio, né, um pezinho em todas essas canoas. Vamos ver por quanto tempo, porque, Gonçalo, a idade vai chegando, a gente não vai ter no mesmo pique, não. Enfim, então essa é a história, né, que foi construindo, que eu acho que a ideia aqui não é falar de mim, né, embora não tem como, né, porque a gente narra a nossa experiência a partir da nossa referência, mas também criar um pouco o gancho para vocês entenderem um pouco qual é o meu modelo mental, né? Que tipo de conteúdo eu intenciono compartilhar com vocês hoje, né? É um conteúdo que vai misturar esses elementos, né? Como que você constrói soluções de impacto, soluções de impacto que tenham um modelo econômico por trás, e todas elas, de alguma maneira, vão demandar recursos de pesquisa, recursos de educação, né? E fazendo um parênteses, dado que vocês são todos alunos de doutorado, a gente sabe o quanto que o Brasil precisa resgatar a pauta de investimento em pesquisa, seriamente. E eu sou uma defensora, inclusive, cheguei a trabalhar nessa ideia, provocar a Embrapa, né? Da gente construir soluções da academia com o mercado de capitais no acompanhamento e validação científica de para onde vai os recursos do fundo. E a Comissão de Valores Imobiliários, que regula os fundos no Brasil, ela tem esse papel estabelecido por lei de o que se chama consultor técnico. E esse consultor técnico ele tem a responsabilidade de tecnicamente avaliar o uso eficiente desses recursos para a tese de impacto. Os fundos tradicionais, em geral, não ligam para isso, mas todo e qualquer fundo de impacto que vocês venham a montar ou participar, eles, por obrigação, isso é demanda do investidor de impacto, do investidor concessional, ele tem que ter uma governança, ele tem que ter uma validação científica, ele tem que ter um consultor técnico, que hoje o nome bonito é Impact Officer, né? Que é, às vezes, até uma entidade, né? A Unicamp, que é super inovadora, né? Pode criar um escritório de impacto, né? E colocar os pesquisadores para fazerem esse papel dependendo da tese, né? Então, tem muita coisa legal. Então, esse um pouco é a minha jornada que cria esse modelo mental que tem que juntar tudo com a academia. A academia ela tem que ser resgatada no Brasil, ela tem que participar da construção das das teorias de mudança. Então, é um pouco isso, Gonçalo, que eu ia compartilhar aqui em alguns slides com o time, aqui com o grupo. Carol, excelente, perfeito, extraordinário. Extraordinário. Concordo totalmente. Não sei se o pessoal está todo mundo com a câmera fechada, e aí eu não consigo ter assim insight, né? Se o pessoal está com dúvida, está achando legal, enfim. Então, vou confiar aqui que... Aí, ó, já, obrigada, Beatriz. A esse, Beatriz abriu a câmera dela aqui. Tudo eu bem? falo isso, Carol, eu falo isso direto em minhas reuniões de grupo, eu não aceito câmera fechada de jeito nenhum, mas como é que se diz, em Aula. aula, eu não sei, isso é coisa do Brasil, né? Em outros países isso Não, não é mas assim. eu não incomodo. Achei muito gentil da Beatriz abrir a câmera, mas é só para dizer, por favor, o pessoal fazer sinal para mim quando tiver dúvida ou comentário, para eu não ficar no escuro aqui, literalmente, tá? Beleza, beleza. Aí, ó, vamos Ai, a lá. Vamos lá, Thaís, galera. Aí, ó, Carol, foi bom a maravilha. Eu sua. falo, as mulheres são demais, Aí, elas ó, sempre outra são mulher, tá vendo? Luciana. elas sempre são as pioneiras. Obrigada, obrigada, gente. Bom, então eu vou, de um jeito muito sintético, não para cansá-los, mas o que eu preparei aqui, inspirada um pouco pela agenda que o Gonçalo me propôs, e eu acho que faz sentido para a gente, né? Eu queria que a gente desenvolvesse aqui como grupo o modelo mental do impacto social e ambiental a partir de um modelo econômico. E tem duas formas de a gente falar de modelo econômico, as duas válidas. Você pode falar de forma teórica, como muita gente hoje concebe, tem na literatura, de que forma você pode
mudar a dinâmica de impacto negativo que a economia atual gera nos negócios. Então, tem uma discussão grande sobre crescimento, se o crescimento deveria ser questionado como premissa dos negócios, e outras discussões mais teóricas sobre qual é o papel do lucro, e por aí vai. Eu trago uma visão que é uma visão mais de curto prazo, pragmática, que é a seguinte: vamos assumir o mundo como ele é, mesmo a gente não gostando de algumas coisas, né? Como que a gente pode agora olhar para algumas teses, principalmente no agro, né? Então eu estou trazendo o agro porque é o que eu domino aqui, e a gente pode criar uma lógica de modelo econômico que, ao mesmo tempo, atraia o mercado de capitais, atraia as empresas e, não nos esqueçamos, atraia o produtor rural. Porque eu cansei de ver soluções serem desenhadas e as pessoas esquecerem desse pequeno detalhe. O produtor não vai querer tomar o recurso. Acha caro, não precisa, não quer se endividar. E aí o fundo fica lá bonito, sai no jornal, mas ninguém toma recursos desse fundo. Tá? Então, a tese aqui é o que tem hoje de teses na área do agro que rentabilizam, que geram negócio. E aí vem, como eu brinco, né, a governança de um fundo de impacto para, na hora do desenho da solução, garantir que aquela tese vai, de fato, se instaurar. Não é só papo, não é só greenwashing. Tá? Então, eu vou mostrar um material que eu fiz numa apresentação para o IFC. O IFC é o braço privado do Banco Mundial, International Finance Corporation. Não sei se tem gente aqui que mais familiarizada com os jargões aí de mercado de capitais. Então, eu peço mil desculpas que está em inglês, mas vocês não precisam nem perder tempo lendo, tá? Eu vou só usá-los como referência para mim, e aí vocês me interrompam, eu não estou mais vendo vocês. Então, Gonçalo, me ajuda. Se alguém levantar a mão, me avisa que eu paro aqui para ouvir. Tá? Tranquilo, Carol, manda bala. Tá perfeito, excelente. Bom, o que eu falaria aqui, tá, gente? Quando a gente fala de investimento, você sempre tem duas grandes frentes de investimento. Você pode pegar uma parte do negócio e virar um pouco dono dela, que é equity, né? São termos, inclusive, que são usados em inglês no mercado. Então, se tornar meio dono e acionista do negócio. Então, você compra uma fatia de participação do negócio, que é equity, ou você pode financiar o negócio, fazer um negócio se endividar com o seu dinheiro, com o recurso que você oferece. O que eu vou falar hoje é esse lado, é o lado do financiamento, tá? Poderia a gente fazer um super papo sobre o que existe de oportunidade na área de equity. Claro que várias das coisas que eu falar aqui têm oportunidade nos dois lados, mas eu vou trazer um pouco mais a lente do crédito. E acho que uma coisa importante, que acho que é um fator macroeconômico para todo mundo ter no radar, o crédito rural no Brasil, na última década, ele aumentou continuamente, né? Plano Safra aí chegando quase a 300 bi, né? Quase, né? Estimativa de 300 bi de reais para o Plano Safra, o que se imaginou esse ano e o seguinte, né? Chegando em 2023. E a grande questão do crédito rural, por isso que é tão difícil inovar no agro no Brasil, é que se existe um crédito barato disponível para eu fazer as coisas que eu sempre fiz, para que eu vou mudar o meu modelo de produção para uma intensificação sustentável, para um modelo novo de produção com menos impacto no meio ambiente, se eu consigo recursos subsidiados do governo para fazer o que eu sempre fiz, né? E não significa que o que eu sempre fiz não é sustentável, mas não é por essa razão que eu tomo crédito. Então, se vocês olharem esse gráfico aqui, né, do balanço de crédito, vocês vão ver que a grande maioria, esse azul escurão e esse azul aqui mais clarinho, né, assim, intermediário, são os tomadores de crédito, tanto individuais, né, tanto produtores individuais como empresas, tomando esse crédito do Plano Safra, esse crédito subsidiado que o mercado oferece. Aí você tem Banco do Brasil, você tem os grandes bancos fazendo isso, né? Mas o subsídio de crédito governamental, de longe, é a fonte mais abundante.
Isso, inclusive, explica, né, enquanto o Plano Safra estava aí na ordem de 250, 300 bi de reais, né, estimativa para o ano que vem, inclusive, você tem o Plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, com um orçamento de 5 bi, então olha a fração do total, né, minúscula, e que ainda não conseguiu ser distribuído. Quer dizer, a grande pergunta é por que não se toma o crédito do plano da agricultura de baixo carbono do programa ABC? Incentivos, né? Para tomar esse crédito, eu vou ter que demonstrar que eu sequestrei carbono, que eu reduzi a pegada de carbono, que eu restaurei uma terra degradada, e isso, obviamente, é trabalho. Então, de alguma maneira, os incentivos não estão alinhados para o produtor entender dessa maneira. E eu estou falando aqui sem julgamento, simplesmente com uma lógica econômica, não estou pondo a ética, nada disso, porque aí a gente começa a entrar numa seara que é bem mais polêmica e que bom que é, né? Então, a gente tem aí esse retrato que muda, rispidamente com o desafio fiscal que o Brasil vive hoje. Então, um arrefecimento do crédito subsidiado, criando um espaço para outros modelos de crédito subsidiado. Olha que beleza, né? E esses outros modelos de crédito subsidiado são esses fundos de impacto que podem oferecer, né? Então, as taxas de juros aumentando, o produtor já não pega o crédito, principalmente de médio e longo prazo, a taxa que ele costumava pegar, e aí ele começa a se interessar por outras linhas de crédito, e aí que a gente consegue juntar uma solução economicamente viável. Opa, então e se eu oferecer uma linha de crédito acessível, mais barato, mas que em troca ele tenha que mudar a maneira de produção? Já que ele não tem a opção mais barata sem nenhuma contrapartida, e a minha é muito mais barata do que o mercado com contrapartida, ele pode tender a querer a minha com contrapartida, porque a contrapartida acaba sendo um custo muito menor para ele do que ele vai pagar de juros na outra. Isso é modelo econômico, é esse alinhamento de incentivo. Então, surge aí um espaço gigante para fundos de blended finance, fundos que misturam o capital privado com o capital concessional, e o capital concessional funcionando como governo, subsidiando a linha de crédito, em troca de uma contrapartida de mitigação de risco climático. Bom, as teses começam a aparecer, né, dentro possíveis que o investidor, então agora eu estou falando do conhecimento que eu tenho da oferta de dinheiro, né? O dinheiro que está disponível para blended finance, né, o investidor, ele gosta de quais teses, tá? Bom, a primeira tese, bioingredientes na Amazônia. É uma tese que interessa muito porque você tem aí uma economia que se volta para a preservação da floresta em pé. O Brasil hoje participa só de 0,2% de um mercado de 200 bilhões de dólares de bioingredientes no mundo. É um absurdo, né? A castanha do Brasil é mais produzida pela Colômbia do que pela gente, né? Então, tem muita oportunidade para a gente resgatar as cadeias de bioingredientes, e aí tem um papel importante das grandes empresas consumidoras desses bioingredientes na construção dessas soluções, né? Para a gente sair de uma história na Amazônia de monocultura, mineração, Zona Franca de Manaus, uma tendência muito maior para a criação de gado, né, do que, por exemplo, de açaí, né, e o crédito reflete isso, né, tinha muito mais crédito disponível para pecuária do que para bioingrediente. Então, fundos que se voltam a desenvolvimento e treinamento de produtores, pequenos produtores, para formatação de cadeias de bioingredientes, são fundos que o investidor concessional gosta, né, e apoia. Qual o grande desafio dessas soluções? Você tem que conhecer muito bem a região, você tem que ter uma empresa bancando e ancorando essa operação. Não é trivial, mas, né, eu vou mostrar um link de uma solução que eu desenvolvi junto com a Natura, quando a gente estava no lab do Climate Policy Initiative. Acho que ela mostra bem esse caminho, tá? A solução basicamente era: você pegava uma grande empresa, né,
essa empresa, em troca do crédito, ela tem contratos de compra com esses produtores, estabelece indicadores de sustentabilidade, oferece assistência técnica, coloca uma governança para avaliar se esses indicadores vão estar presentes ou não, e monta o fundo com todos esses componentes, oferecendo crédito em troca da gente seguir todo esse processo aqui de garantias, assistência técnica e verificação do impacto de como o capital está sendo usado. Outra tese, que aí tem gente boa no time aqui, no grupo, para falar, então me corrija se eu falar besteira, tá bom? Fala de novo o nome que eu não esqueci, Gonçalo. Quem está aqui que manja do RenovaBio aí? Foi um dos precursores. Miguel Ivan, que é o pai, eu brinco sempre que ele é o pai, a mãe, e a Tainara e o Paulo Costa. Pronto, então estou muito bem servida. Então, Miguel, Tainá, Paulo, se eu falar besteira ou se vocês quiserem complementar o que eu falo aqui, por favor, abram o microfone, tá? Mas, bom, toda política que é feita, né, nesse nível de inovação, ela sofre muitas críticas, né? E no Brasil sempre tudo é muito difícil de implementar. Então, a gente poderia depois, né, acho que, inclusive, os 3 presentes aqui teriam aí, vale uma aula só para falar de como foi a concepção e os desafios de implementação do RenovaBio. Eu vou me ater aqui simplesmente à lógica econômica e à potência e o que pode ser construído de soluções, né? Então, basicamente, é um programa onde as distribuidores de petróleo, né, combustíveis fósseis, precisam comprar, né, um requisito mínimo de créditos de biocombustível da indústria de energia renovável. É isso, pessoal? Falei certo aqui? Devo ter falado, né? Porque ninguém falou nada. Então tá bom. Tá ótimo. Verdade. É que, como eu vou te mostrar a solução basicamente do etanol, eu acabei puxando para esse lado, mas você tem toda a razão, tá? Bom, isso aqui é a estimativa de crescimento, né, do programa ao longo dos anos. Acho que esses números foram até renovados, né, porque isso foram dados que eu coletei logo que o programa foi lançado. Hoje eu sei, por exemplo, né, que 2022 a previsão já é a demanda ser de 36 milhões, quer dizer, esses gráficos aqui se juntam. O Banco Santander, acho que é um dos que mais faz operações com o CBIO, né, se eu não estou enganada aqui. E qual é a beleza desse instrumento? Quer dizer, todo mundo fala de carbono. Bom, a gente tem muito que aprender com a RenovaBio. Foi o primeiro mercado de carbono estabelecido no Brasil, onde você tem uma indústria com obrigações de compensação com base no que a outra indústria gera de eficiência energética. Então, isso aqui é um laboratório para a gente estudar o mercado de carbono no Brasil, né? E com o que é a nossa vocação, né? Que é a energia renovável, é biocombustível, tudo isso que a gente consegue produzir com a criação desse mercado. Então, começou lá atrás, né, no segundo semestre de 2020, começou um preço de R$20 a tonelada de CBIO, né? Desculpa, um CBIO que é equivalente a 1 tonelada de carbono, correto? Estou com a métrica certa? Um CBIO é 1 tonelada de carbono, certo? Então, uma tonelada, quando você vê aqui, você vê basicamente, né, 36 milhões. Você está falando que são 36, você está falando 36 milhões de toneladas de carbono que foram evitadas de se lançar, foram compensadas com esse programa, é o esperado até o final desse ano, né? Então, poxa, a menos que as pessoas estão errando no preenchimento da planilha, né, gente? A verdade é que, com a devida margem de erro, o programa tem um impacto considerável na compensação de carbono gerado pela indústria de distribuidoras de combustível. Então, o preço começou R$20
por um CBIO, chegou no final do ano 60 e hoje está em torno de 110, 120 reais negociados lá no balcão da B3, né? Então, você tem uma economia interessante. O CBIO, como ele é gerado, né? Como que uma indústria de etanol, por exemplo, tem várias possibilidades, mas como a indústria de etanol, ela gera CBIO, né? Bom, a usina tem lá o conjunto de produtores, né, de açúcar e de matéria-prima, né, para etanol na sua cadeia. Obviamente que a usina, ela mesma, ela tem que passar por uma aprovação no programa, né? E essa aprovação ela não é imediata, pelo menos quando o programa começou, os dados que eu peguei, vocês me corrijam aí, gente, era que mais ou menos 58% das usinas aprovadas, que pleiteavam, eram aprovadas, né? E que, obviamente, as que tinham muito mais chance de ser aprovadas eram aquelas que tinham o selo do Bom Sucro, né? Então, a usina não é qualquer uma, a usina ela precisa passar por uma certificação e uma aprovação no programa. Uma vez passada, né, existe uma planilha, que é o Renova Calc, onde existe uma série de componentes que essa usina precisa reportar para mostrar o quanto que a produção e a produção, né, seja na cadeia, seja na transformação, está em linha com a melhoria da nota de eficiência energética, que é o quanto que ela foi benéfica para o meio ambiente comparativamente a um baseline. E aí, em cima desse valor, que ela demonstra que, entre aspas, economizou ou melhorou a nota de eficiência energética, isso vira a moeda CBIO. Então, o que é fundamental para esse programa é o cuidar da cadeia de produção. E isso gera uma oportunidade incrível. Quer dizer, como que eu faço para os produtores mudarem coisas básicas? Às vezes é o insumo, às vezes é o combustível do equipamento. Quer dizer, a planilha é enorme, né, gente? Acho que depois vale a pena compartilhar com o pessoal aqui, porque tem muitos itens, né? Eu acho que isso, aliás, é uma das complexidades do programa, né? Bom, se essa oportunidade existe, ou seja, tem uma moeda que é comercializada na bolsa, no balcão da B3, que o preço lá quando começou o programa era R$20 cada CBIO, e hoje está em torno de 117, 120, né, superior a 110, claramente o mercado se valorizou. É um mercado onde, muito em breve, esse ano já começou, quer dizer, a perspectiva que é esse gráfico aqui, né, ela já se inverteu, né, hoje a demanda já é 36 milhões, né, de CBIOs. O ano que vem, provavelmente, esse número vai mudar. Então, você tem uma moeda que é gerada dessa transação. A pergunta que se faz é, então, como que eu ajudo as usinas a melhorar a nota de eficiência energética? Transformando as cadeias de produção. E essas cadeias de produção, elas precisam ter investimento. Está aí a oportunidade de financiar. E aí, qual é o modelo? Não se assustem com o gráfico aqui, né? Basicamente, precisam saber, você tem dois tipos de doador, que é um doador comercial, você pode até ter um doador filantrópico para doar dinheiro para assistência técnica, que vai ajudar os produtores a melhorar a produção. Você tem um fundo de crédito aqui, né, que é esse FDIC, ou outros, pode ser outros, né, pode ser outros, pode ser um CRA. E aí, a somatória desses investidores gera taxas de crédito acessíveis para o produtor. Esse produtor, ele pega esse capital, transforma a sua forma de produzir. Quando ele faz isso, ele está ajudando a usina a melhorar a nota de eficiência energética, e a gente fez um cálculo aqui muito por cima, olhando uma empresa específica, que tinha várias usinas, e só essa transformação poderia gerar um aumento de 20% ou 35% na nota de eficiência energética para cima, fazendo com que a usina troque esse ganho por mais CBIOs, e aí você pode rastrear isso com blockchain, enfim, eu não quero complicar aqui. E se a gente realmente conseguir, que essa é a dificuldade, né, gente? Agora eu estou falando a beleza da coisa, mas na prática, às vezes a usina não quer transferir esse benefício para o produtor. A gente sabe que tem muita discussão, houve já discussões de judicialização do CBIO, porque o produtor
considerava que tinha que ser dele o ganho de CBIO, a usina que era dela, e aí fica esse cabo de força complexo, né? Mas, assumindo o mundo ideal, onde existe cooperação, o modelo econômico está aí, ele é possível, né? A planta compartilhar com o produtor os ganhos do CBIO, né? Porque é um sistema onde todos participam, e ele é possível por conta da existência desse mercado. Então, essa é uma outra super oportunidade dentro das teses de financiamento híbrido capital concessional. Bom, Cerrado e Matopiba foi o que eu expliquei para vocês, é onde eu estou atuando hoje, né? Além da soja e sistemas rotacionados com pastagens, né? Porque você hoje tem mais ou menos 18 milhões de hectares abertos no Cerrado só para pastagens, e uma parte considerável ser recuperado, restaurado, pode ser convertido em plantações de soja sem que você tenha que abrir novas áreas, né? E a menor pressão por abertura de novas áreas gera, né, dentro desses estudos, tanto do Nature Conservancy como do Solidariedade, que eles fizeram na região de Matopiba, mostra uma redução significativa da pressão por desmatamento só usando a recuperação das pastagens degradadas. E lembrando que o Brasil tem uma tecnologia maravilhosa da safrinha, né? Que é o milho, que é outro campeão hoje, né? Então, depois eu mostro a vocês esse artigo super legal do Joaquim, mostrando, né, como a expansão do milho, em função também da produção de etanol, vai ser um dos grandes gatilhos de crescimento na economia do agro aqui do Brasil, né? Isso tudo dentro de teses de restauração de terras, de pastagens degradadas no Cerrado. Então, outra tese super importante e uma tese onde você também atrai o capital concessional. Por quê? Porque esse investimento para a restauração de terras, ele não é só insumos de curto prazo, tem equipamento, tem toda essa parte de formação desses produtores para que eles saibam como fazer isso, ganhos de produtividade. É uma tese econômica super forte e a gente está fazendo um programa grande com a Singenta lá no Cerrado e Matopiba, tá? Depois, quem tiver curiosidade, procura Reverte, tem um relatório da Nature Conservancy que é público, depois eu posso passar para vocês, mostrando todos os ganhos desse modelo econômico. E, gente, um outro, né, assim, que o Brasil tem uma produção gigante, né, de gado, né, de pecuária, né? Pecuária é um tema polêmico, mas ele é um tema importante, porque, na verdade, não é substituir, mas é fazer de forma integrada com a agricultura, e vários estudos, inclusive na Embrapa, que estão fazendo aí experimentos com carne e carbono neutro, justamente por meio de pastagens rotacionadas, juntando agricultura floresta, agricultura só com floresta, né, que tem várias combinações. E vejam, né, hoje, o total de pastagens, de métodos integrados no Brasil, que são muito menos impactantes do ponto de vista de carbono, 16 milhões de hectares, né? Ou seja, é menos de 10% de tudo que é produzido no Brasil. E a Embrapa tem um estudo dizendo, olha, até 2030 a gente pode tranquilamente dobrar o território de sistemas integrados no Brasil, o que seria uma economia de quase 100 milhões de carbonos, né, que passariam a ficar estocados no meio ambiente. Então, a gente tem aí uma tese super importante e modelos econômicos que juntam agricultura com pecuária, financiando pastagens, financiando modelos integrados, também são teses de impacto muito poderosas, tá? Então, gente, depois eu mostro isso, mas eu queria só voltar para vocês e ver se alguém gostaria de fazer uma pergunta, se o pessoal do RenovaBio gostaria de fazer um comentário a mais.
Muito bem. Muito bem. E tem a possibilidade hoje, né, enquanto isso não chega, é que eu estou vendo Tainara, mas quem está falando? A voz é de quem? Miguel Ivan. Ah, é Miguel. Você está junto com a Tainara? Tá. Ah, tá bom. Tá bom. Aqui, como eu estou vendo, eu falei, não parece a voz da Tainara. Tainara quer abrir a câmera? Opa. Aí, aí a Tainara. Pronto, agora eu já vi. E, Paulo, quem é você? Ah, tá bom, Paulo, meu xará, meu primo. Que legal. Não, super legal. Não, e é muito importante essa visão completa aí, porque mostra o potencial disso virar mercado. No curto prazo, o que eu estou vendo enquanto a fungibilidade, né, ela não se estabelece, tentar usar a blockchain para a gente tentar rastrear onde estão esses créditos, né, e tentar criar um modelo econômico que todos os responsáveis pela produção e pela geração da nota de eficiência energética ganhem alguma coisa. Isso ainda não consegui colocar de pé. É uma conversa longa, principalmente com as usinas. Infelizmente, né? É difícil mudar o mindset. Carol. Pronto. Sensacional. Ah, você é do time do Marcelo? Que legal. Que legal. Nossa, isso é maravilhoso. Não, eu quero muito. Você trabalha com o Marcelo Morandi? Ah, que legal. Legal. Manda um abração para ele. Carol, eu quero aproveitar vocês aí, né? E eu tenho uma pergunta, que é a pergunta desde o início do programa. Para mim era claro que esse negócio ia estourar, ia valorizar, né? E desde o início do programa eu encho o saco do Miguel. Eu digo, Miguel, eu quero comprar como pessoa física. Na realidade, não era. Eu queria que as pessoas comprassem na realidade, sabe, Carol? Porque eu entendo, numa visão super assim, naiva, super. Que se a gente começa, né, a brincar com isso, a gamificar os CBIOS, daqui a pouco a gente não precisa mais nem da parte obrigada, né? Porque como você mostrou, e vou lhe dizer, se o governo não tivesse interferido de uma forma completamente anormal e desnecessária, esse esse negócio vai voar, porque ele é realmente um carbono mitigado que você consegue, né, visualizar, identificar. O que você acha? Você enxerga essa possibilidade? E por que está tão difícil ainda da pessoa física comprar? Eu não sei nem se já é possível. Teoricamente seria. Teoricamente Mas eu seria, mas nunca não tem consegui. sobra, né? Porque como primeiro aí o pessoal aí do time vai responder melhor que eu, tá? Mas assim, falando aqui de forma bem pragmática. Hoje você não tem CBIO suficiente para quem obrigatoriamente precisa comprá-lo, né? Então você precisa, na verdade, se perguntar como que se aumenta a quantidade de CBIO. A gente sabe, como bem falou o Miguel, né? Foi Miguel, né? Ou foi o Paulo? Desculpa, foi Miguel que falou, né? Foi Miguel. Miguel, a gente tem esses desafios, né, de escalabilidade do CBIO por conta, justamente, fungibilidade, rastreabilidade, a própria inserção de dados. E a gente tem uma questão também, né, não sei como os colegas veem isso, o setor as usinas dentro do setor de produção de etanol,
de forma geral, de biocombustível, elas têm uma lição de casa grande para fazer de melhoria da relação com as suas cadeias de suprimentos, né? Então, a gente sabe que assim, tem muito para avançar na construção de uma lógica maior de cooperação, né? Não sei a experiência que eles têm, enfim, mas é o que eu vejo nas minhas andanças para justamente estruturar as soluções. Então, sem esses princípios, fica difícil escalar o programa a ponto de sobrar para o restante do mercado adquirir, né? Acho que o programa hoje não está concebido para isso, mas ele, por que não, né? Se ele é uma moeda, se ele é regulado, se ele é comercializável, poderia avançar para, mas acho que a gente tem vários desafios anteriores aí para isso, né? Porque, Carol, a beleza seria exatamente essa, né? Uma vez que esse negócio disparou de preço, justamente isso incentiva a produção de mais biocombustível, como você comentou, a colocar ciência e tecnologia para melhorar a eficiência do biocombustível. Carol, eu sou da ideia, aliás, quando eu entendi o programa, que eu fui umas duas. Esse programa tem uma história que eu gostaria muito que o Miguel voltasse a contar aqui, sabe? É inacreditável. Quando eu entendi a lógica do programa, primeiro é um programa que pode ser usado para tudo, né? Quer dizer, tudo que tem uma Não, referência. eu falo, é um laboratório vivo hoje no Brasil, né? Se fala tanto de carbono, a gente hoje tem um mercado basicamente, né? Basicamente não, 100% voluntário. E tem muita teoria, né? Você tem, na verdade, um laboratório acontecendo no Brasil, né? Então, agora, como tudo no Brasil, a implementação é difícil, formar conhecimento, educar os formadores de opinião também é difícil. Então, a gente vai, né, vai penando, mas eu acho que, assim, pensa que foi um programa que oficialmente foi lançado em 2020 e que a gente tem aí nem 2 anos dele, né? A gente tem aí assim, ele é um bebê ainda do ponto de vista de desenvolvimento. Acho que tem muita potência aí, muita potência mesmo. Eu fico feliz demais de ouvir você de dentro do mercado financeiro. E eu acho que esse programa Eu ia até te brilhante. sugerir, Gonçalo, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer a ponte, né? O banco que mais comercializa CBIO, que está mais acompanhando esse mercado, quando a gente de mercado de capitais, é o Santander. Eu acho que metade do mercado de CBIO são eles que estruturam. Então, acho que se uma hora, de repente, o trio lá né, do Miguel, da Tainara e do Paulo toparem, de repente, fazer um painel e fazer um bate-papo aí com o pessoal do Santander. Eu posso conectar vocês com as pessoas que eu conheço lá, acho que vale a pena. Está marcado e eu queria introduzir nesse painel. O Miguel, você está ouvindo aí, né? Paulo, Tainara. Eu queria também colocar o pessoal do Itaú, que esteve com a gente aqui há pouco tempo, extremamente interessado em entender a intensidade de carbono dos produtos agrícolas. Olha, Carol, você já deu uma ideia fantástica, está feito. Eu só vou ajustar com Vale a vocês pena. a Depois eu te data. faço as Não, contatos. tá feito. Está feito, está feito. E aí, Carol, Gonçalo... Diga, pois não. Não, ia te falar. E depois eu posso compartilhar um pouco da literatura aqui, né? Eu sei que tem gente aqui super estudiosa do assunto também. Me vejam aqui como uma colega de vocês aqui, compartilhando conhecimento de quem está na prática vendo como esses temas aterrissam no mercado de capitais, né? É um recorte que é um recorte muito do blended finance, né? Então, é um modelo que eu acredito e que sem ele fica muito difícil transformar os modelos vigentes, né? Eu não sou uma defensora de subsídio, mas é uma lógica puramente econômica. Mudar tem custo. Para mudar, você vai precisar comprar algo, se educar sobre algo e readaptar o que você faz. Então, existe um custo para mudar. Carol. E os ganhos da mudança, eles não são rapidamente auferidos. Então, nesse tempo entre mudar e auferir ganho, tem que entrar um capital paciente, um capital concessional. Então, esses temas que eu trouxe para vocês hoje, essas teses, são teses muito alinhadas com a lógica de financiamento híbrido, de modelos que, né, eles têm aqui a paciência e a elasticidade para a transformação acontecer. E acho que era um pouco a mensagem que eu ia compartilhar hoje com vocês. Eu quero aproveitar você ainda mais um último minuto.
é o seguinte, você colocou... que a Carol pediu para sair 10 para ir. Desculpe, viu, Carol? Carol, eu já Imagina. a Carol colocou uma coisa que é muito importante, e talvez essa seja justamente a chave para a gente conseguir resolver esse impasse que tem entre a indústria e o produtor agrícola, né? Aliás, Carol, eu estava me lembrando que a gente se conheceu exatamente num painel que tinha lá dentro a Canaplan, que tinha um produtor agrícola quebrando o cacete, irritado com essa coisa dele não estar recebendo os serviços. Quer dizer, Carol, o que você está dizendo é o seguinte, ó, pode vir aqui esse capital, esse blended capital, né? Esse capital misturado, vai ao produtor de cana dizer, olha, você vai melhorar a nota daquele cara que está vendendo, mas isso aí só se ele reverter os serviços. Puta, resolve a parada. Tem que ser, olha, Gonçalo, eu não vivi, pode ser que alguém traga uma evidência contrária, mas não tem como você construir uma solução de financiamento híbrido, né? Blended, o nome em inglês, Blended Finance, se você não criar um tripé de cooperação. Perfeito. O investidor concessional, ele traz recurso legal, ele vai trazer também a régua, que todo mundo vai ter que seguir. Você tem que ter uma grande empresa disposta a pôr skin on the game, de verdade, ela vai ter que compartilhar, ela vai ter que pôr recurso. Então, esse produto que a gente está desenhando com a Singenta foi o capital concessional. Olha que coisa sensacional, né? Ela colocou o dinheiro quase filantrópico. Um dinheiro, filantrópico é exagero, mas um dinheiro a uma taxa muito reduzida de retorno, né? Que é o que se chama capital concessional. Ou outros exemplos de empresas que topam compartilhar o ganho. Quer dizer, eu já nem começo o papo com a empresa se eu não validar o quanto que ela está disposta a realmente participar, palavra concessionalmente, quer dizer, fazendo um benefício de fato naquilo que ela quer gerar. Se ela quiser só ficar na decoração, eu nem começo a conversa, porque o modelo não funciona. E digo mais, o investidor estrangeiro concessional, ele nem põe um tostão se ele não tiver assegurado que a empresa está seriamente comprometida a colocar o skin on the game na estrutura. Por isso que hoje a gente tem pouquíssimos casos no Brasil. Opa. Congelou? Lucas, você está me ouvindo? Então, acho que foi a Carol que congelou. Deixa eu ver se volta. Opa. Em ações Carol? que elas não consigam avaliar o impacto, né? E depois você tem a chance delas usarem esse recurso para uma finalidade que é criar uma economia nova, né? Então, é por aí, gente. Enfim, Gonçalo, vou aqui te agradecer mais uma vez, né? Dizer que eu estou super à disposição para a gente fazer bate-papo de novo. Agradecer a atenção de todos. Adorei conhecer o trio aqui do Renova Bio. Com certeza, eles têm uma aula para dar aqui para vocês. E eu fico depois com esse compromisso de passar os links para vocês. Isso, Pode me cobrar. Eu agradeço demais. A gente vai, uma apresentação maravilhosa, maravilhosa de verdade, muito diferente, né, da que a gente normalmente na academia está acostumado, e é exatamente isso que a gente quer. Carol, você já deu a dica também, a gente já vai montar um painel, né, com você, Santander, chamar o Itaú, chamar aí o time, os genitores, os progenitores do Renova Bio, para a gente mandar bala. Inclusive eles, o próprio Miguel, está fazendo o doutorado dele explicando o Renova Bio, e a Tainara no modelo econômico. Muito legal. Muito obrigada. Carol, sensacional. Bom, pessoal, obrigada aqui. Obrigada, Júlia, aí pelo comentário do grupo. Muito obrigada a todos. Gonçalo, um forte abraço para você. Você também. Muito obrigado, Carol. Um abração a todo mundo, pessoal. Boa tarde, Carol. Excelente mesmo. Obrigada, pessoal, gente. Então, até a semana que vem. Até a semana. Muitos aplausos aí, viu, Carol? Muitos aplausos para você. Você merece. Pena que a gente não está ao vivo, que ia ser de pé. Obrigada. Tchau, gente. Um abração, Carol. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Bom resto de semana. Tchau, tchau, pessoal.